é hidrossolúvel, né? A enzima participa das nossas reações, o nosso meio é hidrossolúvel. Beleza. E o que acontece? Ela vai ter uma organização estrutural que vai definir uma região, que é o quê? O sítio ativo. Tá certo? O sítio ativo. O que é esse cara? O sítio ativo é aquela região da enzima que reconhece espacialmente o reagente. Ou seja, ela percebe qual é a molécula que ela vai modificar. Ela reconhece de longe, digamos assim, não é? Então, esse reconhecimento que a enzima tem pela molécula que ela vai fazer a alteração é dado título de especificidade. Tá, e daí? Então, aqui nós temos, não é? Uma enzima. Aqui é tipo só uma estrutura terciária, né? Mas geralmente as enzimas têm até, é muito comum estrutura quaternária. Beleza. É a enzima. E vocês podem ver que tem uma região aqui na enzima, que o autor falou centro ativo. Nós usamos mais o termo sítio ativo, ao invés de centro ativo, mas tudo bem. Essa região da estrutura proteica da enzima vai reconhecer o substrato, e o substrato, que é o reagente que vai interagir com ela, que a gente geralmente usa o S de substrato, né? Ele é reconhecido por ela. Vocês podem ver que aqui o desenho é de propósito, né? O substrato tem umas entradinhas aqui que vão dar certinho com o centro ativo, concorda? Vai encaixar bonitinho. Esse encaixe, ó, ficou bonitinho. Eu tenho, então, um complexo, a enzima ligada com o substrato. Encaixou bonitinho. Esse tipo de encaixe é para mostrar o quê? Que a enzima reconheceu o substrato e ele ficou ligado nela. Tá certo? É como a gente costuma falar, a famosa interação chave-fechadura, né? A fechadura reconhece a chave, quer dizer, não é qualquer chave que vai entrar ali, concorda? Tem que ser aquela que foi programada para fechadura. É a mesma coisa, substrato e enzima, certo? Tudo bem. Depois que, para que essa molécula se ligou na enzima? Né? Que ela foi modificada e gerou o produto da reação. Né? Gera o produto da reação. Tá, e a enzima que ficou livre, ela volta a funcionar de novo. Né? Então, tipo assim, a estrutura não sofreu alteração, beleza? Não sofreu nenhuma alteração e ela volta a funcionar de novo, ok? Então, esse termo especificidade se refere ao quê? O reconhecimento que a enzima tem pelo seu substrato. Não é qualquer molécula que ela reconhece, certo? Tudo depende da reação que ela vai, que ela está programada para fazer. Tudo bem. Então, vamos lá. Falando de especificidade, vamos ver aqui. Ó, aqui é o exemplo de um sítio ativo. Né? Nós vamos ver essa imagem quando ver. Mas eu achei bonitinho já colocar, sabe? Ela mostra aldeído, desidrogenase. Não é? O gliceraldeído é o substrato dela. Tudo bem. Olha, só para a gente ter uma ideia, né? Aqui está uma forma muito simples, né? Mas o sítio ativo, ele tem uma região que é o sítio de reconhecimento. Esses aqui que são pretinho aqui, é o reconhecimento, reconhece o substrato, tá certo? Então, o substrato é esse daqui. Esse é o aldeído aqui, é o substrato. Beleza. Ele é o substrato. Tá. E ele vai se ligar na enzima. Mas para ele se ligar na enzima, aqui ele vai se ligar nesse enxofre aqui, essa sulfidrila, esse enxofre. No sítio de reconhecimento, tem uma estrutura que vai funcionar como base. Vocês sabem, né, que base é aquela molécula que recolhe próton, não é isso? Ácido é a molécula que libera próton. A base recolhe próton. Então, aqui está um B de base, que não está dizendo que molécula exatamente é. Mas só para dar uma ideia que é uma base.
que está perto daquele hidrogênio. Então, essa base pertinho, ela vai fazer o quê? Vai recolher o próton. Deu para ver isso aqui? Me dê um retorno, por gentileza, para eu ter ideia. Né? Sim, professora. Beleza. E quando recolher o próton, esse enxofre vai ficar com carga negativa, concorda? É tudo que eu quero para quê? Para que ele faça, para poder ligar o substrato. É especificidade, tá certo? Então, esse substrato que é um aldeído, não é? Aqui nós temos um aldeído, não é um aldeído qualquer, não é qualquer aldeído, não. Esse R aqui significa que tem mais 2 carbonos do gliceraldeído, beleza. Só quero que fique claro que não é qualquer aldeído, é o gliceraldeído, tá? Então, esse enxofre agora que ficou com a carga negativa, né, porque a base retirou o próton dele, eu antecipei aqui a explicaçãozinha, né? Aí ele vai fazer o ataque nessa carbonila, porque esse carbono, a nuvem eletrônica dele está sendo atraída para o oxigênio, então esse enxofre pode fazer essa ligação. Aí eu quebro a dupla do oxigênio, tá certo? Ou seja, ó, o substrato se ligou na enzima, beleza? Deu para ver? Ó, o substrato, esse carbono está ligado na enzima. Então, o que aconteceu até aqui? Né? A especificidade, o sítio de reconhecimento, reconheceu a enzima, tá certo? Agora que o substrato se ligou na enzima, que ela reconheceu e ligou ele, agora daqui para frente vai acontecer o quê? A reação em si, não é? O sítio catalítico, vai acontecer a reação. Por enquanto não dá para a gente entender isso, não é? Mas o que acontece é essa molécula que eu vou apresentar hoje, ou seja, aquele aldeído que chegou, ele ainda vai sair ligado com fosfórico, entendeu? Quer dizer, é outra conversa. Por enquanto, o meu objetivo é que vocês entendam que o sítio ativo, ele é muito bem programado para reconhecer o substrato, não é? Então, o sítio ativo, ele reconheceu e puxou o substrato, certo? Depois que reconheceu o substrato, aí vem a reação em si, a formação do produto. Então, ligou o substrato até formar o produto, tem várias etapas, tá? Muito bem. Agora, falando de especificidade, tem um detalhe. Existe especificidade que é relativa, não é? E existe especificidade que é absoluta. É muito variável, né, a especificidade. Por exemplo, tem enzima que reconhece tanto a glicose quanto a frutose, reconhece a galactose, a manose, tá certo? Todas as hexoses ela reconhece. Tá bom. Ela se chama como exoquinase. A gente abrevia por H de exo e K. O que essa enzima faz? Ela pega a glicose, lembra que a glicose tem 6 carbonos, e o sexto fica fora da molécula, né? Fora do anel. Então, ela vai ligar um fosfato naquele carbono 6, ó, glicose 6-fosfato. Tá certo? E como a ATP é quem forneceu o fosfato para ficar ligado na glicose, ele virou ADP. Beleza. O mesmo acontece para a frutose e para as outras. Tá. Onde eu encontro essa enzima? Em todos os tecidos. Tá certo? É a tal enzima que você tem glicose no meio, você quer pegar? Pega. É bem por aí. Agora, existe um outro modelo de especificidade que é absoluta. Absoluta é aquela chata, sabe? É a tal da glicoquinase, que a gente abrevia por GK, né? Então, quem faz essa reação aqui é a G, deixa eu pôr aqui, GK, glicoquinase. Tá bom. Que reação ela faz? Essa enzima, ela não reconhece beta-D-glicose, ela só reconhece a alfa, entendeu? Bom, essa aqui também, né? Só que essa outra reconhece frutose, galactose e tal. Essa não, só reconhece glicose, entenderam? Então, é uma especificidade muito seletiva.
chamada absoluta, tá certo? E o que ela faz com essa glicose que ela reconheceu? O mesmo que a outra faz. Põe fosfato no carbono 6, formou glicose 6-fosfato, liberou ADP. Tá? Detalhe, essa enzima só é encontrada no fígado. Beleza? Aí a gente pode pensar, por que só no fígado, né? Por que tem que ter uma enzima tão assim seletiva, né? Não é? Não reconhece qualquer um e tal. Ó, é o seguinte, turminha, eu fiz um desenho que está aqui em cima, né? Quando a gente se alimenta, né, após a refeição, vai ocorrer a digestão, né, não é? E quando está ocorrendo a digestão, que a comidinha ainda está assim, tipo, chegando no estômago e tal, o pâncreas já é avisado para liberar insulina, não é? Então já começa a liberar insulina. Tá bom. Aí a insulina, vocês sabem que tem tecidos que são insulino-dependentes, ou seja, a entrada de glicose depende de insulina. Não é bem o caso que eu vou abordar aqui. O que eu quero abordar é o seguinte: o fígado, não é? A insulina, quando é liberada, ela vai lá no fígado e dá uma sinalização para o fígado. Ela fala para ele o quê? O fígado, sintetize a glicoquinase. Então, o fígado sintetiza a glicoquinase e essa enzima fica lá esperando as glicoses, entendeu? Mas que hora que ela funciona? Vamos ver, por isso que eu fiz esse desenho aqui. Então, turminha, nesses dois traços aqui paralelos, a gente tem a glicemia, a faixa normal de glicemia. Aqui eu coloquei o valor assim meio antigo, de 70 a 110 miligramas por decilitro. Esses valores modificam, mas enfim, vamos supor que essa faixa é de normalidade, tá certo? Não é mais 110, acho que é 100, 90, vai caindo, tudo bem. Não esquenta com isso. É o valor normal da glicemia. Isso, quando vocês tiverem bioquímica clínica, vocês vão ver. Bom, quando a gente se alimenta, o sangue fica rico em moléculas, concorda? Após a digestão. Então, cai no sangue, não é? As lipoproteínas, que a gente já estudou, não é? Nos lipídios, não é? Vai cair no sangue também o quê? Aminoácidos, íons, né? Sais, etc, etc. E glicose. Então, se a gente não faz exame de sangue depois que come, óbvio, né? Porque a gente vai estar o quê? Numa hiperglicemia nessa hora, né? Ou seja, o nível de glicose no sangue está alto. Tá bom. Os tecidos, em geral, sempre recolhem glicose. Os que têm a exoquinase, quer esteja no hiper, quer esteja no normal, até se tiver no hipoglicemia, abaixo da normalidade, os tecidos vão recolhendo glicose. Eles não querem nem saber. Eles precisam de glicose, eles pegam. Tudo bem. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, tá descendo, estava uma hiper, começou a cair, não é? Por conta do quê? As exoquinases que estão nos tecidos, elas ficam lá de prontidão e elas vão dando o quê? O crachá para a glicose. Eu uso um termo, né, turminha? Tipo assim, quando você vai para um congresso, você não tem que ter um crachá? Você tem que usar o crachá para entrar, não é? Então, a glicose para entrar na célula, ela tem que ter o crachá. E qual é o crachá que ela tem? É o fosfato. Então, a exoquinase fosfata a glicose. E uma vez que ela ganhou o fosfato, ela entrou na célula e ela vai ver para onde ela vai, né? Outra conversa. Aí já é o metabolismo, certo? Tá. Então, os tecidos que têm a exoquinase, a turma vai pegando, beleza? Mas mesmo que todos peguem o que eles pegam só o que eles precisam, sabe? Ninguém está preocupado se está sobrando ou se está faltando. Mesmo assim, a glicemia ainda fica alta, entendeu? Aí chegou a hora do fígado. Então, o fígado, que já produziu a glicoquinase por conta da insulina, que deu o comando para ele, e essa glicoquinase só trabalha com quantidade alta de glicose, alta concentração de glicose, entendeu? Então, a concentração está alta ainda, está no hiper, né? Ainda está no hiper. Então, a glicoquinase vai recolhendo as glicoses e aí
ela fica, o nível de glicose chega na normalidade, entendeu? Só que tem um detalhe, né? A turma não para de pegar glicose, né? Embora, então, uma grande parte foi para o fígado, que ele vai formar o glicogênio para guardar, tá? Mas o resto dos tecidos, tal, os outros órgãos, eles vão pegando, entendeu? E o fígado é que é o encarregado de fazer com que a glicemia volte para a normalidade, fica sobe e desce, sobe e desce. O fígado participa dessa manutenção da glicemia. Mas essa glicoquinase que eu quis falar agora para vocês é uma situação, né, específica para um certo momento. Por que você explicou isso, Beth? Para mostrar que aqui nós temos uma especificidade absoluta. É diferente, entendeu? Então, especificidade absoluta reconhece só um tipo de substrato, né? E eu quis ilustrar a conversa. Relativa é aquela que estamos sempre pegando. Independentemente da situação, eu pego. Tipo músculo, preciso de glicose, eu pego. Mas está na hipoglicemia, não importa, eu pego. E a absoluta é quando o fígado acerta a glicemia, porque ela estava alta. Então, essa glicoquinase só vai ser produzida pelo fígado quando o nível de insulina estiver dando comando para que ela seja produzida. Entenderam aqui? Prof, de maneira resumida, a senhora meio que elaborou, por essa especificidade absoluta, o que é a fosforilação da glicose como armazenamento no fígado? Né? Que eu estou, tipo assim, explicando que é absoluta e dando a importância dela, né? Para que fique mais fácil a gente, né, gravar. Por que precisa de absoluta? Ela é muito chata, né? Não reconheço qualquer um, só quero alfa-D-glicose. É chata? Não é? Por que ela tem que ser chata? Entendeu? Professora, Pode falar. essas enzimas, elas estão presentes aí nesses tecidos, né? E assim, então, que está passando a determinado açúcar, né? Ela vai lá e fosforila, né, eles, e aí isso permite a entrada deles na célula, no tecido. Isso não é praticamente, então, a função da insulina? Então, tem tecidos que são insulino dependentes para entrada, aí é outra conversa, né? Então, eles têm que ter, para a glicose poder entrar para o tecido, ela vai ter que ter um transportador, insulino dependente, não é? Que a insulina tem tecidos que não são insulino dependentes, tá certo? Então, eu não estou abordando aqui a dependência da entrada da glicose para o tecido, ou da frutose ou da galactose, eu só estou abordando que chegou no tecido, ela tem que ganhar fosfato, né? E, então, os tecidos, todos os tecidos, inclusive o fígado, né? Reconhece todos os açúcares, porque para eles é importante pegar todo, transformar um no outro e vice-versa. Mas essa absoluta só vai acontecer no momento especial da hiperglicemia, que daí a insulina está participando. O fígado, ele não é insulino dependente, não tem transportador que dependa da insulina, né? Mas essa enzima que vai reconhecer a quantidade alta de glicose foi produzida graças à insulina. De certa forma, está dependendo, né? Mas não direto, não pelo transportador em si. Tá bom, então. Melhorou? Sim. Bom, então eu quis mostrar para vocês que reconhece, mas tem toda uma conversa aí, né? Que está voltada para o metabolismo, entendeu? Então, o fígado reconhece, né? Especificamente quando tem muita, mas pode pegar quando tem pouca também, né? Porque o que acontece? Na natureza, não é como na química orgânica, 880. A natureza tudo pode, não é? Em maior concentração, em menor, muito variável. Então, eu quis mostrar aqui, o sítio ativo, ele é muito bem elaborado. Essa região da enzima, o sítio ativo,
é muito bem elaborado exatamente para a função que ela vai ter. Que qual é? Reconhecer o substrato. Então, aquela enzima foi programada, de repente, para reconhecer vários substratos ou para reconhecer um só modelo. Tá certo? Tá certo? Por exemplo, dupla ligação. Dupla ligação, a gente tem o modelo cis e o trans. Tem enzimas, né? Não é? O trans está distante, o cis está fechado. Quer dizer, não é a mesma coisa. Ah, mas é dupla ligação. Não é? Mas conformacionalmente faz diferença. E, obviamente, a enzima vai selecionar qual que é que ela reconhece. Tá certo? Bom, tudo bem aqui? Alguma perguntinha? Deu para acompanhar? Eu tenho mais uma pergunta, mas é mais de curiosidade mesmo. Ah, Aqui na reação com a glicoquinase, a gente tem a fosforilação. E quando é o contrário, quando é desfosforilação, desfosforilação. uhum, É outra enzima. é outra enzima, então? É. Se eu quiser fazer o contrário, essa enzima que faz esse caminho, ela usa o ATP para colocar frutose. Desculpa, para colocar o fosfato. Ela tira o fosfato do ATP, que fornece energia para ela poder fazer essa colocação. A enzima que tira o fosfato, ela meramente faz o quê? Uma hidrólise, retira o fosfato. É outra enzima, é uma fosfatase. Entendi, prof. Obrigado. Nada. Bom, vamos então partir para o próximo tópico aqui. Então, a gente já viu o quê? Nós já vimos especificidade, ou como que ela é um catalisador biológico, a importância da sua estrutura proteica para fazer o seu papel, e vamos ver agora cofatores, não é? Caindo, daqui a pouco vai cair o sistema, a gente volta, beleza. Cofatores. Esse prefixo co significa o quê? Colaboração. São fatores que colaboram para a ação da enzima. Melhor dizendo, sem esses cofatores, a enzima não atua. Ela depende deles. Tá. Eles podem ser de origem orgânica ou inorgânica, não é? Pode ser que a enzima precise só do orgânico, ou só do inorgânico, ou dos dois. Tudo é possível. Quando se fala do inorgânico, é tipo assim: tem enzima que lá no sítio ativo tem que ter cálcio, tem que ter cloreto, magnésio, entendeu? Para que ela consiga trabalhar. Tá certo? Para que ela consiga processar a reação. Beleza, dependência dos orgânicos. O termo que se dá para os cofatores orgânicos é coenzimas, não é? Essas coenzimas, o que são? São substâncias que têm vitamina, as vitaminas do complexo B ou vitamina C, entendeu? A vitamina é fundamental para que ocorra a reação.